Então vamos lá, gente. Vamos conversar sobre o sistema nervoso. Alguns pontos que eu vou abordar, eles caem no Enem, ou vestibular, e eu vou indicar no momento que eu chegar a esses pontos, tá? Então vem comigo. O sistema nervoso tem a primeira divisão, chamada sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, né? A primeira divisão do sistema nervoso. Em relação a isso, o que significa? Sistema nervoso central é aquele que está protegido pelos ossos do crânio e protegido pelos ossos da coluna vertebral. É chamado de sistema nervoso central. E sistema nervoso periférico é o que emerge dessas duas proteções, seja do crânio, seja da coluna vertebral. Tá certo? Protegido pelo crânio, nós temos aqui o encéfalo, que na sua maior porção tem a estrutura chamada cérebro, que tem aqui várias divisões, né? Vou chamar a atenção das mais importantes. Essa região frontal, tá? Que está aqui relacionada à testa, que é importante para o intelecto superior, para o autocontrole, principalmente, controle das emoções, tá certo? Planejamento. Essa parte de trás, relacionado à visão, onde é formada a visão é aqui atrás, tá certo? Essa parte de cima, eu tenho a região relacionada com um movimento voluntário, seja dos olhos, seja aqui da fala. Essa região lateral, relacionada à audição e etc. Tá certo? Então, cada região do cérebro, né, vai ter uma função específica. E aqui, um órgão chamado cerebelo, está relacionado a equilíbrio e coordenação muscular. Tá certo? Beleza. A coluna vertebral, aqui nós temos uma imagem da coluna vertebral, passando protegida dentro da coluna vertebral, dentro dos ossos da coluna vertebral, nós temos a medula espinal, né, por onde dali emergem os nervos periféricos, tá certo? Então, protegido pelos ossos do crânio e coluna vertebral, sistema nervoso central. O que emerge, sistema nervoso periférico. Vamos lá. Aqui nós temos a unidade funcional do sistema nervoso, chamado neurônio. É uma célula que aqui é o núcleo, né? Tem o corpo celular. Tem vários prolongamentos que partem do corpo da célula. Esses prolongamentos são importantes porque são a porta de entrada de informações, são chamados de dendritos. Eu tenho aqui um prolongamento de saída, chamada de axônio, onde no final dele se ramifica, tá? Que eu tenho aqui, pode se conectar a outros neurônios, a músculo, etc. E nota que tem uma direção, o impulso nervoso ele segue pelo axônio, se escreve A-X-O-N-I-O, axônio, né? E nota que tem uma proteção aqui no axônio. Essa proteção é feita por outras células, chamadas células da glia, e essa proteção específica é chamada de bainha de mielina. Eu vou falar um pouco melhor à frente. Aqui está uma imagem no microscópio, mostrando aqui um neurônio, né? Que a gente vê o núcleo, o nucleolo, aqui, ó, o corpo celular, certo? E os vários prolongamentos, dendritos e o axônio. Denota que próximo a ele tem vasos sanguíneos, ó, esses são vasos sanguíneos para a nutrição dessa célula. Beleza. Aqui é um experimento na qual no dendrito é gerada uma corrente elétrica, né, através de um microeletrodo, e essa corrente elétrica, né, essa atividade elétrica, nota que no momento que é gerado no dendrito, ela tem uma direção, tá? Ela é direcionada para o corpo celular, e do corpo celular, ela é direcionada para o axônio. Nota que a corrente elétrica que foi gerada aqui no dendrito, né, este neurônio, ele não volta para o mesmo dendrito, nem vai para outros dendritos.
Ele tem uma direção adequada para correr, que é o axônio, tá certo? Beleza. A organização mais simples do sistema nervoso é chamado de arco reflexo. Nós temos os nervos periféricos, né? Dos nervos periféricos, nós temos neurônios. Nota que o prolongamento do neurônio ele cresce para formar os nervos, tá? E aqui no caso é um dendrito, que está lá, a sua terminação está lá na pontinha do dedo, por exemplo, né? Tem receptores de dor, de calor, de tato, de vibração. Essas informações, ela é transformada num potencial elétrico, né? Que percorre o dendrito e entra na medula espinal, tá certo? Essa informação é repassada para um interneurônio, um neurônio intermediário, e daí é estimulado o neurônio motor, o neurônio efetor, que faz a atividade. Este aqui vai pelo mesmo nervo e alcança aqui o músculo. Nota que tem as terminações, aqui é chamado de placa motora. Essa conexão entre um neurônio e outra é uma conexão química, chamada de sinapse química, na qual um neurônio libera neurotransmissor que alcança os receptores no outro neurônio, ativando assim o segundo neurônio. Então os neurônios eles são ativados em cadeia, principalmente por essas sinapses químicas, onde são liberados os neurotransmissores, que pode ser excitatório, estimular, ou inibitório, inibir o neurônio. Tá certo? Beleza. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro neurônio de entrada é o neurônio sensitivo. Eu tenho um neurônio intermediário. E o neurônio de saída é o neurônio motor, ou efetor. Ao mesmo tempo que eu tenho essa entrada, eu tenho o fechamento desse arco reflexo para gerar uma resposta de defesa. Então, se eu espeto o dedo, eu já retiro para proteção. Da mesma maneira, esses neurônios que trazem a informação, os neurônios sensitivos ou de entrada, eles levam essa informação através da medula espinal. A medula espinal também funciona como uma estrada de subida e de descida, tá? Que são chamadas vias ascendentes, que sobem, e vias descendentes, que descem, tá? Aqui eu tenho uma representação de uma via ascendente. Eu tenho o nervo periférico, ele entra na medula espinal, trazendo a informação, ele pode gerar um arco reflexo de defesa, mas eu tenho as vias de subida pela medula espinal, a via ascendente, que vai chegar a regiões aqui do cérebro, né, do córtex cerebral, para processar essas informações. Ao mesmo tempo, eu tenho neurônios do córtex cerebral, que são acionados, que vão promover a descida, né, dessa informação através de nervos descendentes, que vão controlar o movimento daquela região que foi sensibilizada, tá? Que é o chamado de controle voluntário. Se nós tivermos um corte na medula espinal, tá, por um acidente, tanto a informação de subida não chega, a gente não compreende, não sente, quanto a gente não controla a atividade motora, tá? Beleza, isso é chamado de tendo uma paralisia das funções, tá certo? Beleza. O neurônio que conecta ao músculo, né, o local que ele se conecta, essa conexão, essa sinapse, tem um nome especial chamado placa motora. Ele libera um neurotransmissor chamado acetilcolina, que faz com que a fibra muscular ela deixe entrar cargas elétricas positivas. A célula muscular dela muda de polaridade elétrica e promove a entrada de cálcio. O cálcio é que promove o encurtamento das fibras musculares. As fibras musculares, ela tem uma proteína, duas proteínas especiais, né? Tem mais proteínas, mas essas são as mais importantes. Uma chamada actina e outra chamada miosina, que formam um processo de contração e encurtamento das fibras, gerando logo um trabalho, tá? Beleza. Aqui a gente vê
uma imagem de conexão de dois neurônios, né? Então, eu tenho um primeiro neurônio, ele gera uma corrente elétrica que passa pelo axônio, tá? Nota que o axônio ele tem um isolante elétrico chamado bainha de mielina, que é formado por células especiais chamadas células da glia ou neuróglia. Eu tenho aqui a sinapse, a conexão química, liberação de neurotransmissor e ativação de um segundo neurônio. É assim que há a propagação do impulso nervoso entre neurônios, tá? Através das sinapses químicas, que são neurotransmissores que são liberados, sendo excitatórios ou inibitórios. Vai depender da atividade do neurônio. Beleza. A bainha de mielina, ela tem uma função de aumentar a velocidade de condução, tá? E evitar a perda dessa potência, né? Então, tem uma velocidade até 400 km por hora. Se nós tivermos uma lesão na bainha de mielina, a tendência é essa velocidade ficar muito abaixo, fazendo com que haja um mau funcionamento do neurônio. E para eu formar a bainha de mielina, eu tenho que adicionar à minha dieta, para ela ser formada de forma correta, melhor dizendo, eu tenho que ingerir um tipo de gordura chamada gordura poliinsaturada ou ômega 3. Exemplo que eu tenho aqui o atum, o azeite, o abacate, as nozes de uma forma geral, são ricos em gordura ômega ou poliinsaturados, que melhora a formação da bainha de mielina, melhorando a função desse potencial nervoso. Beleza. Aqui está um pouco melhor a estrutura do encéfalo que está na nossa cabeça. Aqui eu tenho a medula espinal, quando entrando no crânio. Eu tenho a estrutura chamada tronco encefálico, que tem como funções, por exemplo, controle da frequência respiratória, controle da pressão arterial, controle da frequência cardíaca, tá certo? Processo de deglutição, controle do sistema digestório. Eu tenho uma região pequena chamado hipotálamo e hipófise, que controla as funções dos hormônios. Eu tenho o tálamo, que é uma estrutura que coordena o processo de sensibilização, ou chamado de somato sensorial. O cérebro, né, o córtex cerebral. O cerebelo, que é responsável pela coordenação e aprendizado motor. E aqui o corpo caloso, que liga os dois hemisférios. Tá? Aqui é só para mostrar o crânio, a relação que tem com a nomenclatura do córtex cerebral. Então, eu tenho o osso frontal, que está aqui na testa, e eu vou ter logo o córtex frontal. Eu tenho o osso cerebral, parietal, que está aqui em cima, tá? Que aí eu tenho o córtex parietal. Atrás, o osso occipital, aqui da nuca, que eu vou ter o córtex occipital relacionado. E aqui eu tenho esse osso lateral, onde está relacionado aqui, ó, aqui o orifício do auditivo, tá certo? Chamado de osso temporal, que é esse lateral que está relacionado ao córtex temporal, tá certo? Beleza. E aqui, um pouco melhor, falando sobre o encéfalo, né? Aqui o cerebelo, que tem a função de coordenação e equilíbrio. Essa região frontal, o córtex frontal é muito importante, está relacionado ao intelecto superior, ao autocontrole, o controle das emoções, tá? Essa região superior relacionado ao aspecto motor, movimento voluntário, né, de habilidades motoras. Essa parte de trás, occipital, relacionado à visão, tá? Essa parte lateral, relacionado à audição e à memória, né? Extremamente importante. Beleza? Os neurotransmissores. Eu vou dar um exemplo de dois neurotransmissores. A noradrenalina, tá aqui a estrutura química, tá? Na qual eu tenho aqui o local onde ela é gerada, é no tronco encefálico, num local azulado, chamado locus cerúleus, em que, quando você acorda, você estimula a liberação dele, né? E ele faz você ficar acordado, chamado estado de vigília, né? Mas também melhora a criatividade, melhora a memória, deixa você ativo,
é um neurotransmissor excitatório. Por outro lado, nós temos um outro neurotransmissor chamado serotonina, tá? Que aqui é a região onde ele é produzido, né? Chamado de núcleo da RAF. E qual é a função desse neurotransmissor? Controla o humor, tá? Então a pessoa que é ansiosa ou depressiva está muito relacionada à falta desse neurotransmissor. É um neurotransmissor que gera felicidade e bem-estar, tá? Controla a dor, controla o sono, apetite e apetite sexual, memória, aprendizagem. Então é um neurotransmissor muito importante, principalmente por conta do humor, do controle da dor e do sono. Tá? Então insônia, falta desse neurotransmissor. O estado de infelicidade, falta desse neurotransmissor. Tá certo? Beleza. E aqui nós temos uma divisão que controla as vísceras, tá? E os vários sistemas, tá certo? Que é importante no Enem, tá? Vem comigo. É chamado Sistema Nervoso Autônomo Simpático. Simpatos significa excitação, estímulo, tá? E ele é liberado em situações de estresse, né? Que é positivo, não é de todo mal, não. O neurotransmissor é a adrenalina, tá? E o que ele faz? Se liga ao coração, aumentando a frequência cardíaca, traz broncodilatação para aumentar a chegada de oxigênio ao pulmão, mas reduz a atividade do sistema digestório. Tá certo? Também está relacionado à dilatação da pupila, para você enxergar mais distante, tá? Ao longe. Já o outro é o sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? O termo autônomo é que ele funciona sem o nosso controle, é involuntário. A atividade motora, ela é voluntária, eu controlo, tá? O que ele faz? Ele vai fazer o contrário, tá? Ele contrai a pupila, enquanto o outro dilata, ele reduz a frequência cardíaca, enquanto o outro aumenta, ele faz broncoconstrição, enquanto o outro faz broncodilatação. Enquanto o outro reduz a atividade do sistema digestório, esse aumenta. Então, nota que o simpático tem ações diferentes do parasimpático. Isso cai no Enem, tá vendo? Então, gente, muito obrigado.